no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O que a pastora Dulce está falando aqui, né? Eu já falei várias vezes e vou sempre levantar essa bandeira aqui à medida que a gente for vendo os resultados, né? Eu tenho plena certeza que ela vai ser curada e rápido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então eu sempre falei isso aqui e nós vamos esperar só o dia da confirmação final para a gente poder comemorar aqui o testemunho da pastora Dulce, amém? Eu vou fazer uma pregação hoje aqui que não é uma pregação nova. Eu fiz essa pregação talvez há 7 anos atrás, mais ou menos, quando eu estava na igreja Antioquia. E ela foi uma pregação que realmente marcou muito não só na minha vida, mas também eu lembro que nessa época o bispo Samuel era o pastor da igreja, e quando eu fiz essa pregação, ele, um homem experiente, né, acostumado a pregar para milhares de pessoas, e ele disse para mim: Pastor Wallace, eu quero te pedir licença para mim continuar no teu tema. E ele não fez nada mais, nada menos do que 15 pregações em cima do mesmo tema. Então foi um tema assim que realmente, na época, eu acredito que o Espírito Santo queria que alguém ouvisse isso aí. E eu, quando eu fui preparar hoje, o Espírito Santo falou que eu deveria fazer essa pregação de novo. Porque talvez teria pessoas que necessitavam escutar isso de novo. Naquela época, era outra época, outras pessoas, e às vezes serve até para a gente mesmo, até para quem prega, né? Então, como diz o ditado, né? Quem tem juízo obedece, né? Então, eu tenho juízo e estou obedecendo a palavra do Espírito Santo de Deus. Então eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 36. Eu gostaria que todos ficassem de pé em relação à palavra do Senhor. Todos acharam? Hebreus, capítulo 10, no versículo 36. Diz o seguinte: porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Sim, Jesus. Onde, Senhor, eu quero transmitir a Tua mensagem para o Teu povo. Sim, meu Pai. Senhor, meu Deus, obrigado por confiar em mim, obrigado por essa oportunidade. E nós esperamos, Senhor, que a Tua palavra venha ao alcance de todos aqueles que estão necessitados, de todos aqueles que estão precisando do Teu apoio, Senhor. Por isso, meu Deus, meu Pai, nós já Te agradecemos por essa pregação, por essa mensagem. E nós temos certeza que essa mensagem virá alcançar os corações necessitados. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Quando eu vim fazer essa oração, essa pregação,
Eu sempre falo o seguinte: o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, quando você vai pregar, Ele te dá assim uma dica, né? Você sempre recebe uma dica de o que vai ser o tema da pregação. A pastora Dulce é acostumada a pregar, ela sabe disso. Então, assim, a gente fica naquela expectativa de saber o que vai ser o tema da pregação. E nessa época eu trabalhava com pintura ainda, e eu estava pintando uma biblioteca lá em Chester. E eu tinha um carrinho preto, carrinho bem velho, né? E atrás dele tinha algumas coisas escritas, uma língua estranha lá. Eu não sabia nem se era japonês, se era chinês, se era... Era essas pessoal que escreve aqueles quadradinhos assim, igual japonês, né? E tinha aquilo escrito no para-choque do carro. E eu não sabia o que estava escrito e andava com aquele carro para tudo quanto é lado, né? Aí o dia que eu estava pintando essa biblioteca, a diretora da biblioteca entrou lá dentro e começou a falar: de quem é aquele carro preto que está escrito umas coisas em japonês atrás dele? Eu falei: é o meu carro, né? Aí eu já falei: o carro é meu, mas eu nem sei o que está escrito lá. Se for algum palavrão, a culpa não é minha, não. Porque estava escrito tudo em japonês, né? Eu não sei japonês. Ela falou: não, você não sabe o que está escrito ali? Eu falei: não sei não. Ela pegou e falou assim: atrás do teu carro está escrito atitude. Eu falei: é atitude? Ela falou: é atitude. Aí eu pensei, né? O Espírito Santo de Deus já deu a dica para mim. Então eu falei: a pregação tem que ser em cima disso aí, atitude. Então eu fiz algumas pesquisas e vi aí em Hebreus, né, 10:36, que fala, né? Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar as promessas. Então a gente vê o seguinte: muitas pessoas falam assim, né? Muitos crentes falam o seguinte: eu não vou morrer enquanto as promessas de Deus não cumprir na minha vida. Não tem muita gente que fala isso aí? Mas a gente vê aqui que tem uma condição para que as promessas de Deus possam ser cumpridas na nossa vida. Então, assim, necessitar de paciência para depois de haver desfeito a vontade de Deus. Aí sim possais alcançar as graças de Deus. Então, tem uma condição para que as promessas de Deus aconteçam na tua vida. Isso está na Bíblia, em Hebreus 10:36. Então, eu cheguei à conclusão seguinte: que você tem que tomar uma atitude, você tem que fazer alguma coisa. Aqui fala: depois de haver desfeitos a vontade de Deus. Então, para você fazer a vontade de Deus, você tem que agir, você tem que ter uma atitude, você tem que fazer alguma coisa para que você faça o que Deus quer que você faça. E o que é você agir, você fazer alguma coisa? É você tomar uma atitude. Se você não toma essa atitude, você não vai agir, você não vai fazer nada, você não vai fazer as vontades de Deus. Então, o significado de atitude é ação, é agir, é fazer alguma coisa. Então, a palavra de Deus diz justamente isso, que para obter essas promessas nós temos que agir, nós temos que tomar uma atitude. Então, a gente vê o seguinte, que tudo que você quer de Deus vai depender primeiro da sua ação, da sua
relação com Deus, da sua atitude. Então a gente vê o seguinte, tem muitos irmãos que vêm na igreja há muitos anos, a gente vê nessas igrejas grandes, né? Que tem aquelas pessoas que são assíduas na igreja, que vão anos e anos na igreja, e muitas vezes não acontece nada na vida dela. Então a gente começa a observar o seguinte, nada acontece na vida dela, porque talvez essas pessoas não estão fazendo a vontade de Deus. Porque na Bíblia não fala para você ser bonzinho. Na Bíblia não fala para você ser religioso. Na Bíblia não fala para você ser um coroinha, que você fica ali na igreja dia e noite. A Bíblia não fala para você ser padre, para você ser pastor. Não fala nada disso. A Bíblia fala que você tem que fazer as vontades de Deus. Amém. Glória a Deus. Não é? E outra coisa que fala na Bíblia também, a Bíblia fala, porque a verdadeira fé é acompanhada de atitude, de ação. Então não adianta também você ter fé e não agir. Porque a própria Bíblia está falando, a verdadeira fé vem acompanhada de uma ação, de uma atitude. Então isso não sou eu que estou falando, na própria Bíblia. E se você não agir a sua fé, nada vai adiantar a sua crença em Deus. Então é importante que você tome uma atitude, que você faça com que a sua fé seja... você tem que agir a tua fé, ou seja, você tem que tomar uma atitude junto à tua fé. Senão a tua fé não vai adiantar de nada. Então, você vem à igreja e não toma uma atitude de entregar sua vida, de obedecer a palavra de Jesus, a sua vida vai continuar mesmo. Porque você não está fazendo as vontades de Deus. Você não está agindo a tua fé. Então muitas pessoas, é comum a gente ver pessoas falar, eu tenho muita fé. Outras falam assim, eu não sei como ter fé. Mas a fé, você tendo fé ou não tendo fé, e você não agir a tua fé, e esse agir a tua fé é você tomar uma atitude de fazer as coisas que Deus pediu para você fazer, não vai adiantar de nada. Então tem muitas pessoas que são bonzinhos, que são religiosos, né? A gente vê tantas pessoas que, somente na igreja católica, né? Aquelas pessoas que são bonzinhas a vida toda e muitas vezes não acontece nada na vida deles. Por quê? A pessoa acha que somente ter a fé, somente acreditar em Deus, vai ser o suficiente para mudar a vida das pessoas. E não. A gente vê que a própria Bíblia fala que você tem que agir a tua fé, você tem que tomar uma atitude para que aconteça alguma coisa na sua vida. A Bíblia fala também, a fé sem obras é morta. É como um corpo sem espírito que tem que ser enterrado. Não vale nada. Então, se a Bíblia está falando isso, que a fé sem obras é morta, a Bíblia está falando de novo, nada adianta a fé se você não tem uma atitude, porque obras é ação, é atitude. Então a fé sem obras é morta. Isso está na Bíblia. Então é mais uma outra parte aqui que fala justamente que você tem que agir, que você tem que tomar atitudes para fazer as coisas que Deus mandou. Então, eu faço uma pergunta, como que eu vou agir a minha fé?
Então eu digo para vocês que não é difícil. Vou dar um exemplo aqui. Se você guarda mágoa no coração contra alguém, Jesus disse que é para você perdoar, né? Jesus fala isso, e você guarda uma mágoa contra alguém. Jesus diz, você deve perdoar e será perdoado. Se você não perdoar, não será perdoado. Então, o que eu vou agir? Qual atitude que eu vou tomar? Jesus está falando, você tem uma mágoa contra alguém. Jesus fala, você tem que perdoar para você ser perdoado. Você não perdoa aquela pessoa, então você não vai ser perdoado. Você não está tomando a atitude que a Bíblia manda. Então você não pode cobrar que Jesus te perdoe dos seus pecados, de alguma coisa que você faz de errado, se você não perdoou os outros, como mandou a Bíblia. Você não fez as coisas que Jesus manda fazer na Bíblia. Outra coisa, está na própria oração do Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso tem uma hora lá que fala assim, não é? Perdoai as nossas dívidas ou as nossas ofensas, né? Assim como nós perdoamos aos nossos devedores ou aos nossos ofensores. Quer dizer, eu falo que isso aí, quando você está orando isso aí, e você não tem uma atitude, eu falo que você está pedindo até um suicídio. É a mesma coisa, vamos supor, você dá um tiro na cabeça de um cara, e você chega para o delegado e fala com ele assim, faz comigo o que eu fiz com o outro. O delegado vai pegar o revólver e vai dar um tiro na tua cabeça. Que é a mesma coisa. Você fala, me perdoa como eu perdoo o meu inimigo. Você não perdoa teu inimigo, então você está pedindo a Deus para não te perdoar. Não é? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se você não perdoa o teu devedor, e você está pedindo a Deus para te perdoar da mesma maneira que você perdoa os outros, você simplesmente está arrumando um problema para você mesmo. Então, isso aí é que a gente chama de agir, de atitude. E a gente tem que ir pouco a pouco disciplinando a nossa vida, de acordo com a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente tem que disciplinar a nossa vida de acordo com as coisas que o nosso Senhor Jesus Cristo manda. Por exemplo, um outro exemplo de atitude. Uma pessoa que fuma muito, ela vai fumando um cigarro atrás do outro. Aí depois, ela começa a adoecer e vai para o hospital. Então, o que acontece? Ela pega lá uma cirrose. A culpa é de Deus? Os médicos, todo mundo falou para ela não fumar, né? Tem campanhas, tem tudo, e ela continua fumando. A mesma coisa as pessoas que estão na droga, tudo. Então eles continuam fazendo o que não deve, não tomam uma atitude de parar com aquilo. E aí, quando ela pega aquela doença, a cirrose, que ela vai morrer, aí ela vai falar, meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Ela não tomou uma atitude de parar, de largar o cigarro, a mesma coisa da pessoa que bebe, né? Deus tem culpa disso? Foi a pessoa mesmo que não usou a cabeça. Porque
Não faltou gente para falar para ela que pare de beber. Na Bíblia condena se você ter vício. Então isso é falta de disciplina. Falta de disciplina e falta de atitude. Porque quando você tem que fazer uma coisa e você não faz, você está sendo indisciplinado. Você está sendo indisciplinado perante a sociedade, perante a tua igreja. Então, o que acontece, por exemplo, em uma família, né? Uma família tem uma ordem, tem uma disciplina, é como se fosse uma sociedade. E se não há disciplina, qualquer família, qualquer lar se torna um inferno. Então, a disciplina é uma atitude, é uma maneira que você tem que fazer, você tem que ser disciplinado para você não arrumar problema. Exemplo, por exemplo, um marido, né, que não quer chegar cedo em casa, porque a mulher é chata, é brigona, né? Então, o marido pega, fica na rua e gosta de chegar tarde, gosta de ir para o bar. Então, esse marido, ele não gosta de chegar em casa porque a mulher é brigona, porque ela é chata. Então, mesmo que ele saia do serviço cedo, ele vai para o bar para poder não ver a mulher brigando com ele. Então, isso aí é uma questão de falta de disciplina no lar. Nem a mulher está respeitando o marido, nem o marido está respeitando a mulher. Ninguém toma a atitude de parar, e é a hora que a vida de tantos e tantos casais vira um inferno. Então, a Bíblia fala: muitas pessoas serão chamadas, mas poucos serão escolhidos. Os escolhidos são aqueles que enquadram dentro da disciplina de Deus. Então, se você tem uma disciplina, você faz aquilo que Deus manda, você será escolhido. É a mesma coisa, se eu bebo e vou dirigir, eu posso matar ou morrer. Por quê? Porque eu estou indisciplinado. Porque as leis falam que você não pode beber e dirigir. Você está sendo indisciplinado. E se você é indisciplinado, você vai arrumar um problema sério. Ou você vai matar, ou você vai morrer. Uma das duas coisas vai acontecer. Então, é isso aí que a gente fala aqui. Que não adianta a pessoa ficar só orando, só rezando. Tem pessoas que carregam um crucifixo no peito, né? Para dizer que crê em Deus. E pensa que está fazendo a coisa certa. Mas, na realidade, você tem que ter o agir. E o agir é fazer o que Jesus mandar. Se você perdoar uma pessoa que você não gosta, então Deus tira o ódio do teu coração. Então Ele vai tirar o ódio do teu coração e vai automaticamente te abençoar. Então, a gente vê o seguinte, como nós vimos lá atrás, que fé é ação. Você pode vir à igreja ou até morar dentro da igreja e não ter fé. Porque fé é fazer o que Jesus manda. Fé é tomar atitude. Então tem muitas pessoas que até moram dentro da igreja, né? A gente vê no interior, é muito comum você ver aquelas beatas, né? Que elas correm para fazer tudo para o padre ali, faz almoço para o padre, lava a roupa para o padre, estão na igreja toda hora, limpam a igreja, tudo. Mas muitas vezes não são abençoadas na vida. Porque elas pensam que morar dentro da igreja, de ficar ali badulando o padre, que isso aí vai fazer alguma coisa acontecer na vida delas. Mas isso não vai acontecer. Porque na realidade,
elas não estão agindo para fazer as coisas que Jesus manda. É igual, por exemplo, um filho rebelde, né? Quase todo mundo conhece, ou tem em casa, né? Ou conhece alguém que tem um filho rebelde. E o que acontece? O rebelde é uma coisa que não é aprovada por Deus. Uma pessoa, quando ela é rebelde, é uma pessoa que ela está sendo disciplinada, ela não está fazendo o que Deus manda. Então, por exemplo, um exemplo, o diabo, ele é rebelde. Não é? Lúcifer cantava no coral lá de Deus, não é? E ele se rebelou contra Deus. Então o próprio diabo é um rebelde. Então ele era do grupo de louvor, né? E foi rebelde. Então a Bíblia fala que todos os rebeldes serão separados e são julgados fora, não recebem nada. Vive uma vida de inferno, porque não querem obedecer. Então, como todos nós conhecemos, às vezes temos filhos e tudo rebelde, e é importante que eles tomem uma atitude de obedecer a Deus. E sem essa atitude não vai acontecer nada. A mesma coisa que acontece com aquele marido rebelde que eu falei, a esposa rebelde. E como que Deus pode abençoar esse tipo de gente? Você acha que Deus vai abençoar esse pessoal que é rebelde? Não pode. Deus não vai abençoar. Deus é bom, mas a palavra de Deus fala que você só vai receber as promessas de Deus quando você agir e deixar de ser rebelde e passar a ser obediente nas coisas que Deus manda. Então você tem que tomar uma atitude, tem que agir, você tem que ter disciplina. Se você não tem disciplina em casa, os seus filhos também não vão ter disciplina. Se você bebe, provavelmente seus filhos vão querer beber também e vai por aí afora. E depois, muitas pessoas chegam e querem cobrar as promessas de Deus. Então, como nós vimos aí no versículo, essas promessas de Deus só vão vir quando você enquadrar na disciplina de Deus. Para você ser feliz e não ficar aí chorando pelos filhos, pelo marido, pela mulher, pela namorada, porque se você quer ser feliz, você tem que seguir aqueles caminhos de Deus. Então na Bíblia fala também, bem-aventurado ao homem que teme ao Senhor, ou seja, que anda nos seus caminhos, que é disciplinado. Porque do trabalho de suas mãos comerá, feliz será e tudo irá bem. Isso é uma promessa de Deus. Tudo te irá bem no amor, nos negócios. Você quer ser próspero, ter uma vida abençoada. A felicidade começa dentro da tua casa e com a tua atitude. Pessoas indisciplinadas sempre terão problema. Tem gente que é disciplinado até para vestir, né? Eu já vi muitas pessoas que muitas vezes calça 36, vai lá e compra um sapato 40, tem um manequim 38, põe um 42, a gente vê isso aí pela rua, né? Tem isso aí, no vestir, tem gente que é indisciplinada. Então, gente,
essa atitude é muito importante, que nós tomamos essa atitude. Porque eu vejo o seguinte, né? Igual assim, eu presto muita atenção nos testemunhos que são dados aqui, na nossa igreja. Eu sempre falo, né, que eu tiro, muitas vezes eu não preciso de fora para pegar os testemunhos, para encaixar dentro da minha pregação, né? Então, eu tenho um testemunho que eu ouvi aqui do nosso querido irmão Tony, e que se encaixa aqui dentro da nossa pregação perfeitamente. Há muitos anos atrás eu ouvi o testemunho dele, quando você arrumou aquela casa que você mora, né? Então, se eu não estiver enganado, né? Eu quero que você me corrija se eu estiver enganado, mas você estava numa situação muito difícil quando você tinha que mudar, não tinha casa e também não tinha nem emprego, não era mesmo? Então você pensa bem, uma pessoa ter que mudar, ter que alugar uma casa, que geralmente as pessoas para alugar uma casa exigem 1000 coisas, exige dinheiro adiantado, ele não tinha dinheiro também para dar, não é mesmo? Mas o irmão Tony era um homem que orava, ele confiava em Deus, não é mesmo? Então, olha bem, era um homem que confiava em Deus, mas ele estava numa situação muito difícil, ele não tinha emprego, ele precisava de uma casa e ele não tinha nem dinheiro para dar o seguro que a casa pede, não é isso mesmo? Nem aluguel, nem nada, não tinha dinheiro. Mas ele tomou uma atitude. Ele viu uma casa alugando, ele foi atrás do dono, ele conversou com o dono, e naquela época era em inglês, né? E você não tinha tanta experiência em inglês ainda, né? Era difícil até a comunicação. Mas ele tomou uma atitude. Ele foi, ele conversou com o dono, ele tomou uma atitude e ele acertou tudo. E até hoje ele mora na mesma casa, não é isso mesmo? Então, dá para ver o seguinte, que os exemplos de atitude estão aqui dentro da nossa própria igreja. Hoje mesmo eu vi na televisão, a hora que eu estava saindo daqui, uma família do Haiti, o homem era brasileiro, e ele tinha uma família, ele morava no Haiti, onde passou aquele furacão lá, aquele terremoto, né? Hoje, talvez, o Haiti é o pior lugar do mundo para se morar. E ele estava lá com a família dele, a mulher dele do Haiti, acho que ele tem 4 ou 5 filhos, estava desempregado, sem dinheiro, passando fome, no Haiti. O Haiti está numa situação tão ruim que eu acho que hoje não tem nem os Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, consegue fazer alguma coisa para tirar o Haiti da situação que está aquele país. Ele sofreu terremoto, sofreu tsunami, tudo vai em cima daquele país. O povo já estava vivendo no meio das ruínas. Esse furacão Sandy passou lá também, nem conseguiu fazer nada mais, né? Porque é aquele negócio, é igual chutar cachorro morto, né? O Sandy já não conseguiu fazer nada lá. Então vocês me dizem uma coisa, uma família num país desse, sem nada para comer, morrendo de fome, sem emprego, sem nada, o que uma família dessa pode fazer para melhorar? O homem escreveu uma carta para a televisão, para o Gugu, e o Gugu ficou penalizado com aquilo, foi lá, tirou a família,
trouxe para o Brasil, deu uma casa, deu emprego, mobiliou a casa, tudo para a pessoa. Eles mudaram da água para o vinho. Eram pessoas que tinham fé, eles oravam, no entanto que passou no irmão, na hora que eles foram alimentar, eles abaixaram a cabeça e começaram a orar, agradecendo a Deus. Então eram pessoas que tinham fé, mas eles tomaram uma atitude de escrever a carta. Tomaram a atitude de escrever a carta e aí eles tomaram a atitude de escrever essa carta e hoje eles estão praticamente no paraíso. Outra coisa também, o que acontece, né? Deus ilumina os cientistas muitas vezes para fazer um remédio novo, para desenvolver alguma coisa nova. Muitas pessoas não acreditam em médico nem nada. Se você não vai, não toma um remédio que Deus iluminou aquele cientista para poder resolver o problema, também não vai adiantar nada. Porque Deus colocou a iluminação na cabeça daquele cientista para que você tome a atitude de tomar aquele remédio. Então, a gente vê o seguinte, tudo depende da nossa atitude também, para que Deus consiga agir na nossa vida. Então, a palavra de hoje é isso aí, gente, que eu queria trazer para vocês, é que a gente não seja indisciplinado, que a gente procure sempre uma maneira, nós mesmos temos que procurar uma maneira de saber como nós vamos agir, o que nós temos que fazer para que Deus possa agir na nossa vida. Porque a gente vê o seguinte, né? A gente vê que a Bíblia fala que nós precisamos dessa atitude, que a fé sem atitude é morta. Tudo isso na Bíblia está falando. Então não adianta eu querer só ter fé, sem agir, sem tomar uma atitude, sem acreditar nos outros. Porque Deus quer que nós agimos. A Bíblia fala, nós temos que ter uma atitude. A fé só vem acompanhada de atitude. Então a palavra de hoje é essa. Nós temos que ter atitude, nós temos que agir, nós temos que acreditar no homem também, nós temos que acreditar nos médicos, nós temos que acreditar em nós mesmos, porque nós estamos vendo aqui o milagre acontecer dentro da nossa igreja. Nós somos poucos, nós somos uma igreja pequena, mas igual eu falei, eu tiro os meus exemplos sempre aqui. Última pregação eu tirei o exemplo da pastora Dulce. Hoje eu estou tirando do irmão Tony, porque mesmo nós sendo aqui pouquinha gente, a gente vê que Deus está agindo na nossa vida. E nós não podemos nos descuidar disso, porque muitas vezes a gente fica descuidado. Você pensa só em orar, você pensa só em Deus, mas você não toma atitude. Mas Deus, muitas vezes, a maioria das vezes, ou sempre está te abençoando, Deus sempre está te dando oportunidade, mas Ele quer também que você faça as vontades dEle. Muitas pessoas não estão fazendo as vontades de Deus, não estão agindo. Então, se nós fizermos a vontade de Deus, está aí em Hebreus 10:36. Assim que nós fizermos a vontade de Deus, as promessas de Deus irão cumprir em nossa vida. Amém.
Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos vocês e eu agradeço pela oportunidade.